Olá, bem-vindo ao Word em 4K. Neste vídeo, você irá conhecer a Catedral da Sé em São Paulo. Acomode-se e vamos para mais um passeio. Começamos o nosso passeio na Praça da Sé com suas palmeiras imperiais formando um corredor até a catedral. Mas a Praça da Sé nem sempre foi assim. Você sabia que onde hoje foi construída a estação do metrô, aqui embaixo, existia um prédio de 30 andares? Era o edifício Mendes Caldeira, implodido em 16 de novembro de 1975 para construir a estação. E essa foi a primeira implosão do Brasil. Nesse dia estávamos fazendo uma excursão para a catedral, e por incrível que pareça, mesmo morando em São Paulo desde que nasci, essa foi a primeira vez que eu visitei a Catedral da Sé, então vocês vão fazer esse passeio junto comigo. E quando falamos que estamos no centro de São Paulo, é centro mesmo. Esse aqui é o Marco Zero, é a partir daqui que são contadas as quilometragens de São Paulo e de todo o estado. Aqui é o quilômetro zero, então se falamos que Campinas está a 92 quilômetros de São Paulo, essa contagem tem como base este marco. Na fachada nós temos uma rosácea, característica típica de construções góticas. Ao longo do vídeo eu vou explicar melhor o que é essa arquitetura. A imponência da catedral pode ser vista de vários bairros ao redor do centro, como Moca, Bom Retiro e Brás. A Catedral da Sé conta com uma altura de 100 metros. Só de não contarmos as torres, já são 65 metros. Na fachada nós vemos estátuas dos 12 apóstolos de Cristo. Aqui podemos ter uma vista da Praça da Sé com sua esplanada. Guarde bem essa figura da esplanada, pois ela será importante mais para frente. Em 2025, a Igreja Católica passava pelo jubileu que celebrava os 2025 anos do nascimento de Jesus. Já dentro da igreja nós temos o hall de entrada, que conta com algumas esculturas, murais de avisos, entre outros. Aqui temos um busto de Dom Duarte Leopoldo, o arcebispo de São Paulo que iniciou a construção do atual prédio da catedral em 1913. Em 1960, o cardeal Giovanni Montini visitou a Catedral da Sé. 3 anos depois, ele seria ordenado o Papa Paulo VI. Agora sim, dentro da catedral, e o que chama a atenção são essas grandes colunas de granito que sustentam o telhado. Os corredores laterais possuem essas abóbadas, outra característica da arquitetura gótica. A Catedral da Sé possui capacidade para 8.000 pessoas, sendo que nos bancos cabem até 900 pessoas. E as dimensões do templo são dignas de uma cidade como São Paulo. São 111 metros de comprimento, 46 metros de largura, 100 metros de altura e 5.700 metros quadrados de área construída. Mas nem sempre a Catedral da Sé foi assim, muito pelo contrário. O que nós estamos vendo no vídeo é apenas a sua terceira versão. A primeira igreja foi erguida em 1589, quando São Paulo ainda era um pequeno vilarejo com 35 anos de idade. Era uma pequena construção feita de taipa de pilão e muito simples. Já a segunda igreja, ela foi construída em 1764, agora mais moderna para a época e com maior capacidade. Ela foi demolida em 1911 para dar lugar à catedral que temos hoje.
E a segunda versão foi a que durou mais tempo de pé, 147 anos. Essa aqui tem 72 anos que foi inaugurada. Lembra que eu falei da esplanada lá na frente? Nem sempre a Praça da Sé foi desse jeito. Até 1911 ela era uma pequena praça, ou melhor, um largo, era o Largo da Sé. A antiga catedral ficava exatamente naquela esplanada. Além da antiga catedral, aqui também existia a igreja de São Pedro dos Clérigos, construída em 1740 e também demolida em 1911 junto com a catedral, fazendo parte de uma grande reforma do centro da cidade. Infelizmente, outras igrejas coloniais de São Paulo foram demolidas nessa época, como o Recolhimento de Santa Teresa, quase aqui ao lado, a Igreja dos Remédios na Praça João Mendes, aqui atrás, a Igreja do Rosário, onde hoje é o Farol Santander, e muitas outras. São Paulo pouco preservou do seu passado colonial, diferente do Rio de Janeiro, Salvador ou Recife. A atual edificação da catedral começou a ser construída em 1913, como vimos lá na frente, por Dom Duarte Leopoldo. O projeto arquitetônico é do alemão Maximilian Emil Hell. Ele também projetou a Catedral de Santos e a Igreja da Consolação aqui em São Paulo. A construção durou 41 anos e ela foi inaugurada em 25 de janeiro de 1954, do dia em que São Paulo celebrava os seus 400 anos de fundação. Ao longo daquele ano, várias inaugurações e festas aconteceram, como a entrega do Parque Ibirapuera, o Monumento às Bandeiras e uma chuva de papel picado. Uma curiosidade é que essa chuva de papel picado deu origem a um doce de amendoim que com certeza você conhece, o dadinho, que na ocasião se chamava Quarto Centenário e até hoje na embalagem dele você encontra essa referência. Outra curiosidade é que mesmo o aniversário da cidade ser em janeiro, as comemorações só foram em julho, para coincidir com o aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. E daqui 28 anos, em 2054, São Paulo irá comemorar os seus 500 anos. E como será que a cidade irá comemorar essa data? Essa aqui é a Cátedra do Bispo. Só ele pode sentar aqui. E por causa dela que aqui se chama Catedral. Na época da gravação e da narração desse vídeo, o arcebispo de São Paulo era o cardeal Dom Odilo Scherer, que tomou posse em 2007. Mas até a publicação desse vídeo já pode ser outro, pois agora no início de 2026, o cardeal enviou seu pedido de renúncia por idade ao Papa Leão XIV. Mas por que aqui é uma catedral e o que essa cadeira tem a ver? A catedral é a igreja sede de uma diocese. Somente essa igreja pode ser chamada de catedral. A gente tem em mente que toda igreja grande é uma catedral, mas não necessariamente é. A Sé só é catedral porque ela é a sede da Arquidiocese de São Paulo. Uma arquidiocese é uma divisão da igreja que abrange outras dioceses chamadas sufragâneas, que são subordinadas de certa forma à arquidiocese e ao arcebispo. A Diocese de São Paulo foi criada em 1745 e elevada à Arquidiocese em 1908. O órgão da catedral conta com mais de 11 mil tubos. Embaixo dele temos os bancos, que na verdade se chamam estalas, que também faziam parte da antiga catedral. Neles sentavam os cônegos, do chamado cabido metropolitano. Os cônegos são padres que servem para garantir o serviço religioso da catedral e dar consultoria ao bispo, embora essa função não exista mais em muitas dioceses, mas aqui em São Paulo sim. Cabido metropolitano é o nome que esse colegiado recebe. Voltando a falar da arquidiocese, São Paulo é a única cidade do mundo que possui mais de uma diocese em seu território, que são elas: a própria arquidiocese, que abrange bairros como Tatuapé, Santana, Pinheiros, Moema, Butantã e São Mateus; a diocese de São Miguel Paulista, que pega Penha, Cangaíba, Itaim Paulista e Guaianazes; a diocese de Santo Amaro, com Grajaú, Campo Belo e Parelheiros; a diocese de Campo Limpo, bairros como Capão Redondo, Jardim Ângela, Morumbi e cidades como Tabuão da Serra; e os bairros de Jaguara e Raposo Tavares fazem parte da diocese de Osasco.
Além dessas, a Arquidiocese de São Paulo também abrange as dioceses de Guarulhos, Santo André, Mogi das Cruzes e Santo. Essa divisão na cidade ocorreu em 1989, quando o Papa João Paulo II decidiu criar novas dioceses na cidade a fim de melhorar a administração da igreja. Por outro lado, alguns apontam que o real motivo foi para frear o então arcebispo Dom Paulo Evaristo Arnes nos bairros mais pobres da cidade, já que Dom Paulo era adepto da chamada e polêmica Teologia da Libertação, embora a arquidiocese tenha continuado com várias regiões pobres nas zonas norte e leste. O cardeal é o segundo mais alto cargo da Igreja Católica, abaixo apenas do Papa. São várias as funções deles. Uma delas é escolher quem será o novo Papa, que será um deles. É tradição que o arcebispo de São Paulo seja nomeado cardeal. O primeiro foi Carlos Vasconcelos Mota em 1946. E você sabia que a Catedral da Sé não se chama Catedral da Sé? O seu nome verdadeiro é Catedral Nossa Senhora da Assunção e São Paulo. O Sé vem de sede, então seguindo aquilo que eu falei antes, toda catedral é uma sé. E desde já eu peço que, se você está gostando desse vídeo, dê uma curtida e inscreva-se no canal. Aqui nós temos vídeos dirigindo, caminhando, sistemas de transporte, igrejas, vídeos narrados, tudo em 4K. E por apenas R$ 13,99 por mês, você pode se tornar membro do canal e ter acesso antecipado aos vídeos. Falando agora da arquitetura gótica, ela surgiu durante a Idade Média e se caracterizava pelo uso excessivo de arcos ogivais, que é dois arcos que se encontram no topo num ângulo agudo, vitrais coloridos, abóbadas no teto, pé direito alto e as rosáceas, que é aquele vitral que vimos no início do vídeo. A catedral é no estilo neogótico, que pega elementos do gótico medieval com elementos construtivos mais modernos entre os séculos 19 e 20. Aqui na catedral, as missas ocorrem aos domingos, às 9 da manhã, 11 da manhã e 4 da tarde, e de segunda a sábado ao meio-dia. Agora, um fato importante da história da catedral. Em 31 de outubro de 1975, um ato ecumênico ocorreu aqui na catedral com a presença de lideranças católicas, evangélicas e judaicas, em protesto à morte do jornalista Vladimir Herzog durante o regime militar. Este ato foi um dos mais simbólicos daquele período. Vladimir Herzog foi preso pela polícia por ser contra o governo. Lá ele foi violentado e morto, e a foto do seu corpo na prisão rodou o mundo. Outro evento importante foi em 11 de maio de 2007, quando o Papa Bento XVI, em sua visita a São Paulo, realizou uma conferência com todos os bispos do Brasil aqui na catedral. Sabia que aos finais de semana a catedral promove um brunch em suas instalações? São 20 pratos e 7 sobremesas preparadas pelo chefe Gil Gondim. A entrada custa R$ 390 por pessoa e toda a renda é revertida para as obras sociais da catedral. Sem dúvida alguma, a Catedral da Sé é um dos principais pontos turísticos da cidade. Não é possível dizer quantos visitantes ela recebe, porém, por mês, cerca de 600 pessoas participam da visita guiada. E falando nisso, se você quiser fazer o tour guiado, é possível comprar seu ingresso no site da Catedral. Ele custa a partir de R$ 30. Agora nós vamos comprar o ingresso para visitar a cripta, que é um cemitério que existe no subsolo da catedral. Os ingressos custam a partir de R$ 12. A cripta fica embaixo do altar da catedral, e mesmo com esse ar mórbido para alguns, aqui também são realizados casamentos entre os túmulos, e em algumas datas, como o Dia de Finados, também são realizadas missas. Aqui são enterrados padres, bispos e outras pessoas que tiveram alguma relação histórica com a catedral e a cidade. Mas é de inauguração. Agora, se a gente for falar sobre a construção, aí sim ela é centenária. 111 anos, para ser exato. E ainda assim ela é muito nova. Ela é gigante. Ela
Dom Antônio Joaquim de Melo, o primeiro bispo nascido no Brasil e que foi bispo aqui em São Paulo. Dom Cláudio Umes, o último a ser enterrado aqui. Ele foi arcebispo de São Paulo entre 1998 e 2007 e morreu em 2022. Existem hoje 18 pessoas enterradas na cripta e ainda existem 14 túmulos vazios. Todos eles devem ser preenchidos daqui uns 200 anos. Os jazigos são construídos para que os corpos se decomponham sem soltar cheiros e líquidos. Dom José de Barros, que foi bispo de Curitiba e de São Paulo. O túmulo do regente Feijó, que governou o Brasil durante o período regencial, já que o imperador Dom Pedro II ainda era menor de idade. Aqui está o cacique Tibiriçá, o primeiro índio catequizado pelos jesuítas em São Paulo no processo de fundação da cidade. Dom Manuel Joaquim Gonçalves de Andrade, bispo de São Paulo entre 1826 e 1847. Dom Mateus de Abreu Pereira, bispo de São Paulo entre 1794 e 1824. Agora vamos ver o túmulo do padre Bartolomeu de Gusmão, que também era inventor e matemático, e criou o balão de ar quente em 1709. O invento, mesmo tendo sido testemunhado pela elite portuguesa, não foi para frente e infelizmente acabou sendo esquecido pelo tempo. Hoje pouco ou nada se fala sobre o padre Bartolomeu. Muitos anos depois teve um padre aqui no Brasil que também ficou conhecido por balões. E esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Dê like, inscreva-se no canal e até o próximo passeio.